capítulo 8. Nós estaremos lendo a partir do versículo 34. Marcos 8, 34. Lendo na versão NVI, então estarei lendo e peço aos irmãos que, por gentileza, me acompanhem nessa leitura. Marcos 8,34. Diz assim a palavra de Deus: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Deus, mais uma vez nós nos achegamos diante do Senhor em oração, suplicando ao Senhor que ministre a sua palavra nos nossos corações nesse momento. Ó Deus, nós precisamos da sua palavra, nós necessitamos dela. Estamos aqui ávidos, ó Deus, não para ouvir o som da minha voz, mas para ouvirmos a sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco. Bem sei, ó Deus, que em mim não há palavras que darão vida ao coração dos meus irmãos, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Amém. E é no nome de Jesus, ó Deus, que oramos. Amém e amém. Podeis assentar-nos. As exigências do discipulado. É sobre esse tema que nós queremos refletir nessa noite junto com os irmãos. E nós estamos diante aqui de um diálogo aqui de Jesus, ou de um ensino de Jesus para os seus discípulos, mas não somente para os seus discípulos, para a multidão, apresentando o que se requer de um discípulo de Jesus. Jesus então está chamando a multidão e os discípulos, mas antes disso, nós vemos que no capítulo 8 temos a segunda multiplicação de pães. Nós vemos os fariseus que pedem um sinal. Nós vemos Jesus instruindo os seus discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus. Nós temos a cura de um cego. E então nós temos a confissão de Pedro, que diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E logo após essa afirmação e Jesus ter dito para Pedro: Bem-aventurado és, porque o Senhor revelou isso para você. Então, usa-se essa expressão, então, ele começou a ensinar que era necessário que ele morresse, que ele fosse para a cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Contudo, nós vemos Pedro, e via de regra é sempre ele, Pedro precipitado e com motivações carnais e malignas. Pedro chama Jesus num canto e começa a repreender Jesus, dizendo: Não, o Senhor não vai passar por isso. E aí a resposta de Jesus, ou a repreensão de Jesus a Pedro, foi a seguinte, algo que choca: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, após a confissão de Pedro: Tu és o Cristo,
e Jesus revelar aos discípulos a sua missão, Pedro, contaminado por motivações carnais e malignas, tenta dissuadir Jesus dessa missão, das quais os profetas predisseram. E aí John MacArthur escreve algo interessante, que Pedro, que acabara de ser elogiado por ser arauto de Deus, foi então condenado por ser porta-voz de Satanás. Isso, amados, porque o plano de Satanás sempre foi tirar Cristo da cruz. E os discípulos, com Pedro que refletia a imagem dos discípulos, ou a ideia dos discípulos, ele externava isso. Pedro estava pegado à figura de um Messias ainda, que não tinha que morrer, que não precisava morrer. Contudo, nós sabemos, amados, que a cruz fazia parte do plano de Deus. E tudo aquilo que impedisse ou que tentasse ser pedra de tropeço para aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ter vida em Cristo Jesus, era motivado por uma intenção maligna. Por isso que Jesus repreende Pedro: para trás de mim, Satanás. E logo após essa situação, mais uma vez a expressão na NVI, então ele começou a ensinar, mas depois desse episódio de Pedro, então Jesus chama a multidão e os discípulos. É como se Jesus agora quisesse deixar algo bem claro para a multidão e para os discípulos. E Jesus então apresenta as exigências para um discipulado, ou para o discipulado. As exigências que são requeridas daqueles que querem ser discípulos de Jesus. E você começa lendo aí no versículo 34, Jesus chamando a multidão e os discípulos, e dizendo para todos eles. Isso já começa a mostrar para nós, amados, que Jesus não está pregando, nós também não estamos pregando e proclamando o Evangelho a um grupo seleto de pessoas. Jesus não está restringindo o Evangelho a um grupo de fãs. Jesus está chamando a multidão. E também está chamando os discípulos, e nós vamos entender isso aqui. E ele começa nesse chamado, nessa instrução, nesse ensino, ao apresentar as exigências do discipulado, dizendo: se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quiser acompanhar-me. O que nós vemos aqui é Cristo revelando que aqueles que desejam caminhar com Cristo e respondem ao seu chamado devem conhecer o custo de segui-lo e caminhar segundo os seus termos, se submetendo ao jugo dele. Jesus expressa para a multidão e para os seus discípulos, para que eles entendessem: se alguém quiser vir após mim, não é do jeito de vocês, não é da forma de vocês, não é pelos pensamentos de vocês. Se desejam caminhar junto comigo, se desejam caminhar após mim, se quiser me acompanhar e aprender de mim e ser meu discípulo, precisa entender que há um custo, que é nos meus termos,
E aí Jesus então começa a apresentar as exigências e os termos dele. Se alguém quiser acompanhar-me, ouvir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Queridos, isso não significa deixar de viver. Isso não significa se enclausurar, como os ascéticos faziam. Pessoas que eu quero viver para Jesus, então vou me esconder no mosteiro. Ou então eu vou viver dentro de casa fechado para não me contaminar com as coisas do mundo. Eu vou deixar de viver, eu vou me enclausurar dentro de casa e eu não vou usufruir das coisas da terra. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Quando Jesus está apresentando essa exigência, negue-se a si mesmo, isso significa negar aos desejos carnais de satisfação, realização nas coisas terrenas, de modo que agora, como discípulos verdadeiros de Jesus, nós nos satisfazemos nele, nós nos realizamos nele, nós servimos a ele e vivemos para ele. Quando Jesus aponta para a multidão e fala para os seus discípulos, neguem a si mesmo, agora vocês devem abandonar o viver para si mesmo, para viver somente para mim. Paulo dá esse exemplo de forma mais clara e vívida para nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa expressão que Paulo usa é interessante, a vida que agora vivo no corpo, aqui, agora. A vida que nós devemos viver deve ser uma vida regida por Deus, pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Não vivendo mais, queridos, ouvindo o nosso próprio coração, porque esse é o discurso popular. Ouça o seu coração, faça o que te faça feliz, experimente o que se você desejar, mas não é isso que Jesus está apresentando à multidão e aos discípulos e apresentando a nós nesse monte. O que ele está dizendo é: negue-se a si mesmo. Não é segundo o seu coração. Não é fazer o que te faz feliz. Não é buscar satisfação nas coisas da terra, mas é viver em mim, é viver por mim, é viver para mim. É negar a si mesmo. Queridos, isso aqui é uma das coisas mais difíceis na nossa existência. Negar a nós mesmos. Nós que somos discípulos de Jesus, somos confrontados, encorajados e transformados para abandonarmos todas as motivações egoístas, egocêntricas e ególatras. Egoístas, porque agora eu não só se preocupo comigo, com as minhas coisas. Abandonar essa vida egocêntrica, porque tem muitos de nós que acham que todas as coisas têm que cooperar
rotar ou girar em nosso torno. A gente sempre tem que se dar bem. E ególatras, porque é um culto de si mesmo. Devemos abandonar isso, deixarmos de ser egoístas, egocêntricos e ególatras. A vida não é sobre mim ou sobre você. A vida deve ser vivida para a glória de Deus, porque é tudo sobre Ele. É tudo para Ele. E por isso eu sou encorajado a negar a mim mesmo para viver por Ele. Negue-se a si mesmo. A segunda exigência é: tome a sua cruz. E é necessário lembrar aqui, queridos, que cruz aqui não significa doença. Cruz aqui não significa marido. Não significa esposa. Não significa sogro ou sogra. Não é isso que Jesus está falando. Eu sei que alguns dos irmãos pensaram que é, mas não é. Cruz, queridos, era um instrumento violento e doloroso de execução. Tomar a cruz era levar o braço horizontal da cruz para o local da execução, geralmente através de uma multidão, escarnecendo, vaiando, gritando, cuspindo, e etc., fazendo alvoroço. Em termos fortes, retoricamente, Jesus descreve aquilo que todo verdadeiro discípulo tem que estar pronto para fazer. Se querem seguir a Jesus, tem que estar prontos para literalmente enfrentar escárnio e morte, pois tem que seguir para a cruz, segundo relata Química. Ou seja, tomar a cruz, queridos, significa enfrentar continuamente oposição, perseguição e marginalização. Devemos estar dispostos, assim como Cristo Jesus, carregar a nossa cruz. E isso fará de nós, queridos, objeto de escárnio, de zombaria. Seremos tratados como ultrapassados. Seremos tratados como ignorantes. Seremos tratados como machistas, homofóbicos, preconceituosos e diversos outros termos modernos que são tacados para atingir a reputação dos crentes. Mas é Jesus falando: tome a sua cruz. Ou nós estamos preocupados em agradar os homens, ou nós estamos preocupados em sermos bem vistos pelos homens. Porque 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não se engane, meu irmão e minha irmã, não se engane. Se posicionar biblicamente na nossa sociedade fará com que se levante resistência. Isso não é de hoje. Vocês lembram de João Batista? João Batista vira para o rei: você está errado, porque você casou com a sua cunhada. O que aconteceu com João Batista? E Josemar Bessa escreveu que nós devemos estar atentos, porque a posição bíblica de casamento fez João Batista perder a cabeça. Então não se engane quando nós falarmos
sobre aquilo que a Bíblia define como casamento, aquilo que a Bíblia define como família, aquilo que a Bíblia define como união conjugal. Não se engane quando nós falarmos que casamento é entre homem e mulher. Quando nós falarmos que Deus odeia o divórcio, não se engane, irmãos. Se levantará resistência. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: tomem a sua cruz. Enfrente a oposição. Enfrente a perseguição. Nós, amados irmãos, seremos perseguidos pelo simples fato de confessarmos Jesus Cristo como Senhor. Jesus já revelou na sua palavra: se odiaram a mim, odiarão vocês também. No nosso país, amados, por enquanto, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de livremente, por enquanto, cultuar ao Senhor. Nós temos a oportunidade de livremente sairmos pela rua com uma camisa escrita Jesus ou com uma Bíblia na mão. Em muitos países sequer pode-se mencionar Cristo. E uma citação feita pelo pastor Hernando Dias Lopes, falando que uma vez perguntaram a um outro pastor numa conferência, perguntaram: pastor, a igreja será mais fiel se ela for mais perseguida? Ele falou: não. Quanto mais a igreja for fiel, mais ela será perseguida. O que deve trazer uma reflexão para nós. Será que de fato, como nós falamos no versículo lido de transição, será que nós, amados, estamos vivendo de fato na verdade? Será que de fato nós estamos vivendo o verdadeiro cristianismo? Será que de fato estamos caminhando em direção a cada vez mais em obediência à palavra de Deus? Em Apocalipse capítulo 2, 10, Deus disse àquela igreja: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão persecução durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quando Jesus está dizendo para os seus discípulos: toma a sua cruz, seja fiel, mesmo que você tenha que morrer por isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Abra mão de viver segundo o seu próprio coração e enfrente. Esteja preparado para enfrentar a oposição, a perseguição e a marginalização. O terceiro, para a gente ir caminhando para o final, amados, é siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a terceira exigência. E isso aqui está relacionado à continuidade da proclamação do Evangelho e às ações de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Efésios capítulo 5, versículo 1, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. Marcos 1,17 disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E Filipenses capítulo 2, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o
ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Siga-me. Assumir a posição de servo e de imitador de Jesus. Esse não é, queridos, um pedido ou essa não é, uma exigência fácil de se cumprir. Muitas pessoas ou muitos ditos cristãos querem vir à igreja, mas primeiro não querem negar a si mesmo. Querem vir à igreja, mas não querem tomar a sua cruz. Querem vir à igreja e a Jesus, mas não querem de fato segui-lo. E é por isso que nessa noite, amados irmãos, eu trago para a nossa reflexão alguns pontos para a gente considerar e irmos para casa pensando nessa mensagem. Ser discípulo de Jesus envolve o ato de seguir a Jesus e o ato de ensinar pessoas a seguir a Jesus. Esses são os dois entendimentos de discipulado na Bíblia: o ato de seguir a Jesus e o ato de ensinar pessoas a seguir a Jesus. Mas para isso é necessário observar o que Cristo requer para que sejamos seus discípulos. Primeiro, precisamos entender de fato que não é do nosso jeito. Ser discípulo de Jesus não é da nossa forma. Ser discípulo de Jesus não é do jeito que nós achamos melhor. Ser discípulo de Jesus é segundo aquilo que Ele prescreveu na sua palavra. Olhando para Ele, crendo nele, se arrependendo dos pecados, olhando para Ele, obedecendo a sua palavra. É do jeito de Deus, irmãos, que nós devemos caminhar como discípulos. E mesmo quando nós chegamos a Deus todo quebrado, com a nossa vida toda bagunçada, toda lanhada, quando de fato nós nos achegamos a Jesus e nos submetemos a Ele e reconhecemos: Jesus, eu não quero mais caminhar do meu jeito. Quero caminhar do jeito de Deus. Deus, amados irmãos, ergue as suas mãos poderosas e nos levanta e nos chama a caminhar com Ele, a acompanhá-lo, a andar e a trilhar os seus passos. Mas nós precisamos entender que não é do nosso jeito, pois quando é do nosso jeito, a gente sempre tropeça e cai. Não podemos viver um cristianismo segundo o nosso próprio entendimento. Devemos olhar para a palavra, irmãos, e buscar obedecê-la, tendo o correto entendimento de como é viver para a glória de Deus, como é viver para Deus. E como é viver por Deus na nossa vida comum. Agora que eu quero ser, o que eu desejo ser, o que eu quero caminhar com Cristo e ser discípulo de Jesus, agora eu busco aprender de Jesus como é ser pai, segundo a palavra de Deus, como é ser mãe, segundo a palavra de Deus, como é ser marido, segundo a palavra de Deus, como é ser esposa, segundo a palavra
palavra de Deus, como é ser crente segundo a palavra de Deus. Porque eu não quero e não desejo caminhar do meu jeito, mas do jeito de Deus. Por isso, amados, precisamos entender que não é do nosso jeito. Segundo, precisamos entender que Jesus não nos oferece facilidades. Jesus não nos oferece facilidades. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Isso não é facilidades. Uma vez, na palavra de Deus é narrada uma história de um homem que diz: eu quero te seguir. Jesus fala para ele: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Esse, amados irmãos, evangelho genérico, em que se oferece para as pessoas um monte de coisas, isso é completamente contrário àquilo que o próprio Jesus falou. Infelizmente, vivenciamos no nosso tempo, amados, igrejas tratadas como empresas, pastores vivendo como se fossem empresários, comerciantes, e o culto tratado como se fosse balcão, em que os crentes ou os ditos crentes chegam aqui e o comerciante pergunta: o que vocês desejam? Mas não é essa a verdade bíblica ou o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, não oferece facilidades. Não necessariamente, amados irmãos, nessa vida teremos uma vida boa. Não necessariamente nessa vida Deus sempre ouvirá os nossos pedidos e atenderá. Nem sempre, amados irmãos, nós sairemos bem de situações nas nossas vidas. E eu gosto, amados irmãos, quando eu converso com os meus amigos, eu gosto de conversar sobre teologia, essas coisas. Esse é aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente ama fazer. E a gente lembra que muitas pessoas se enganam ou enganam a si mesmo, a si mesmas. E elas vivem e até oram e pedem a Deus e afirmam e gritam e expressam para todo mundo que quiser ouvir que eu sou blindado. Já teve um cantor que fez uma música dessa, né? Eu sou blindado. E com essa ideia de ser blindado, acha que a doença não vai chegar, que acidentes não podem acontecer, que não pode passar por situações tristes na vida. E quando a pessoa vive sob essa perspectiva, a primeira coisa que ela fala: Deus me abandonou. Quando Deus ou Jesus não nos oferece facilidades nessa terra. No mundo tereis aflições. Mas, amados irmãos, isso não é para nos fazer ficar tristes ou para nos desencorajar, desesperançar, muito pelo contrário. Mesmo com essa vida, amados irmãos, de aflições, de lutas e de dureza, o que Jesus prometeu, amados irmãos, para cada um de nós, é que Ele estaria conosco. Eu estarei convosco todos os dias. E mais do que facilidades, mais do que a cura das doenças, mais do que ser protegidos de acidentes, é saber que Deus
Terceiro, amados irmãos, para nós encerrarmos nessa noite. Então, eu quero lembrar que precisamos entender que ser discípulo de Jesus implica saber que não é do nosso jeito. E que, segundo, Jesus não oferece facilidades. Mas terceiro, Jesus está chamando pessoas que estão dispostas a viver uma vida de obediência. Deus chama pessoas dispostas a viver uma vida de obediência. E por que eu falo isso, amados irmãos? Porque a vida do discípulo de Jesus será e caminha cada vez mais para ser uma vida de luta. Mas, assim como os apóstolos de Jesus, em Atos, quando foram presos, a resposta de um verdadeiro discípulo de Jesus é: melhor obedecer a Deus do que os homens. Pessoas que de fato, amados irmãos, entendem que devem viver essa vida para Deus, independentemente das consequências. Somos chamados, amados, a viver uma vida de obediência ao Senhor. Precisamos saber que para ser discípulo de Jesus não é do nosso jeito, não tem facilidade e que vai exigir de nós disposição, coragem. Porque na nossa vida passaremos por situações em que a nossa fé será provada, em que de fato seremos exigidos a uma postura de um verdadeiro discípulo de Jesus. E o mundo, que é regido pelo príncipe deste mundo, pelos valores malignos e satânicos, virá com tudo para cima de nós. E nós não devemos achar, amados, que isso está distante. Quando lemos pela televisão e a gente vê lá do outro lado do mundo, lá no Afeganistão, lá na China, lá em outros países em que a perseguição é explícita, clara, não acho que isso está distante de cada um de nós, aqui na Água Fria. Porque a Bíblia nos afirmou e continua a nos afirmar: todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E eu termino perguntando: você está disposto a ser discípulo de Jesus? E aí lá em Lucas, Jesus faz uma pergunta parecida como essa e conta uma história. E diz que é necessário avaliar, fazer as contas, pesar na balança. Você realmente está disposto a ser discípulo de Jesus? Saiba que para ser discípulo de Jesus tem que se submeter às exigências dele. Você está disposto a isso? Você realmente quer viver para Cristo Jesus? Ou você quer ser um religioso que só frequenta a igreja? Você realmente quer viver uma vida de obediência a Deus? Ou você quer mostrar para alguém que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa
cristã. Para de fato demonstrarmos que somos discípulos de Jesus, precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a esse Jesus a quem professamos. Sabendo que não é do nosso jeito, que não tem facilidades e que vai exigir de nós disposição, coragem. Que Deus, por meio do seu Espírito Santo, ministre a sua palavra aos nossos corações e que saímos daqui conscientes de que para ser discípulos de Jesus, amados, nós precisamos olhar para essas exigências e avaliar. Quero mesmo ser discípulo de Jesus? E já disse um teólogo, e acho que quarta-feira eu falei essa frase. Não sei se é Lutero, não lembro. Mas disse: Senhor, é duro de seguir. É duro de seguir. Mas ele completa. Mas é impossível de deixar. Amados, apesar de Jesus ser duro no seu discurso, Ele nos chama, e quando nós, com o coração quebrantado, contrito, arrependido, nos achegamos a Ele e respondemos ao seu chamado, Ele responde para nós: eu estou convosco. Eu estou convosco. É difícil, eu estou convosco. É duro, Jesus, eu estou convosco. A luta, Jesus, eu estou convosco. Nos ameaçam, Jesus, eu estou convosco. Atentam contra a nossa reputação, eu estou convosco. A minha família é contra, eu estou convosco. Falam mal de mim, eu estou convosco. Falam mentiras sobre mim, eu estou convosco. Atentam contra a minha vida e contra a minha família, eu estou convosco. Eu estou convosco, de Jesus. Para todos aqueles que ouvem o chamado e respondem ao chamado do discipulado. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos pela sua palavra. E nós, nessa noite, suplicamos pela sua misericórdia. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos desperte a vivermos de fato uma vida de discípulos do Senhor Jesus. Ó Deus, que nessa noite, se há alguém aqui, nesse lugar, Deus, que caminha longe do Senhor, ou que acha que pode viver do seu próprio jeito e servir ao Senhor, que nessa noite o seu Espírito Santo convença-o do pecado, da justiça e do juízo. Que nessa noite o seu Espírito Santo, ó Deus, ministre aos nossos corações e nos leve, ó Deus, a entender as exigências para sermos discípulos do Senhor. E a buscar, a obedecer a sua palavra, Deus. A se submeter a essas exigências, negando a nós mesmos, carregando a nossa cruz e seguindo ao Senhor. Tendo a consciência que não é do nosso jeito, tendo a consciência que não há facilidades por sermos discípulos do Senhor Jesus. E temos consciência de que precisamos de coragem, disposição. Porque a sua palavra nos ensina que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem. E nós sejamos tomados por essa coragem para viver o Teu Evangelho, para proclamar o Teu Evangelho, Deus, a toda criatura, em nome de Jesus. E que o Senhor traga, Deus, o refrigério, o bálsamo do Senhor ao coração de todos aqueles, ó Deus, que verdadeiramente desejam ser discípulos do Senhor Jesus. Lembrando-nos que o Senhor está conosco todos os dias. Que podemos confiar na sua palavra. Que esse caminho de cruz que o Senhor percorreu, nessa cruz que o Senhor morreu, é por meio desse sacrifício, é por meio desse sangue, que nós, ó Deus, temos a certeza
de que estaremos com o Senhor para todo sempre. Pois nós cremos, ó Deus, na ressurreição de Cristo Jesus e cremos na nossa ressurreição no dia final, em que nos encontraremos com o Senhor e gozaremos da sua presença por toda a eternidade. Por isso, Deus, que essa verdade a cada dia exploda em nossa alma. E que nós, enquanto habitarmos nesse corpo, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Leve o seu povo em paz e guardados pela tua poderosa mão. Em nome de Jesus que oramos. Amém.